Vamos dar por inaugurado o nosso encontro. E o faço num tom muito tranquilo, de quem cumpriu o seu dever e tem absoluta ciência do seu papel frente aos desafios da história. Quem, como eu, saiu lá do interior do Paraná, uma pequena cidade, estudou toda a vida em escolas públicas, e resolveu um dia sair para descortinar o mundo, descobrir a cidade grande, competir com os grandes competidores, terçar armas no espaço intelectual que já estava todo dominado. Quem, como eu, saindo de uma terra distante, sem ter um só parente no estado de São Paulo, ao menos próximo que eu pudesse dizer, se sujeitou a um concurso, naquela época já então bastante difícil, e aceitou o desafio intelectual proposto pelos melhores do Brasil, e tendo sido aprovado, continuou investindo, estudando, galgando posições, se autodesafiando, crescendo e ao mesmo tempo vivendo, porque eu não acredito naqueles que vivem para a mera vida contemplativa. Sim, acredito em um sacerdote, em um pároco, acredito em um filósofo de sopé de montanha ou da cumieira da montanha, que voltando-se a si próprio nas suas perquirições celestiais, consegue isolar-se do mundo, ilhar-se para a busca das mais profundas reflexões. Mas eu sou um homem do meu tempo. Eu não perdi a minha juventude, eu a vivi enquanto possível. E no que me resta dela, me agarro como aquele peão de rodeio aí no interior, segurando na crina do cavalo para que esta juventude tão fugaz não nos abandone na velocidade que ela gosta de nos abandonar. E quando eu falo que eu vivi e vivo, é porque não fui uma pessoa alheada à sociedade. Não fui uma pessoa que desconhecesse, em razão dos meus estudos, o quanto se passava, vamos dizer, na vida profana, já que não tinha a vocação para o sacerdote na mera contemplação social. Fui jovem, sou um homem, vivi as agruras, as virtudes, as vicissitudes da minha profissão, do meu ofício, e as vivo. Mas jamais deixei de caminhar na rua, entrar no supermercado, fazer a minha própria compra e observar as atitudes normais, distanciando-me daqueles que, por se julgarem homens extraordinários, distanciavam-se da mediania, do ordinário, do viver da gente, do bulício das multidões, de como se passava uma discussão entre dois jovens na rua e se terminava aos pontapés e não raro até em um homicídio, de como age um batedor de carteira, para não dizer em outra cidade, aqui na grande São Paulo, na Praça da Sé. Não me contavam por livros a realidade cotidiana. Eu estava imerso e estou imerso neste mundo. Abro aqui no coração de São Paulo as portas da minha casa, saio na rua, dou de cara com o sol, com o tempo neblinado aqui de São Paulo. Há aqueles que, falando sobre o cotidiano, transportavam uma imagem conhecida em livro, e eles existiram no passado, e eles existem no presente, e existirão no futuro. Pessoas intelectuais, mas que perderam um pouco o pé com a realidade, que, como costumo dizer, trabalham com a hélice fora d'água, porque a água é a realidade. Extraordinários, pensam abstratamente, teoricamente, teoreticamente, e são maravilhosos. É uma pena que a prática, como diz o velho ditado, é uma gramática um pouco diversa. Eu sempre advoguei aos meus alunos da Escola de Altos Estudos e a todos aqueles quantos eu encontrei na vida, que eu não sou meramente o homo teoréticos e tampouco o homo práticos. Eu busco a defesa da simbiose, do melhor dos dois mundos, aquele momento que os dois se conjugam e se completam numa confluência do ideal teorético que faz o avanço da humanidade com a prática cotidiana, que, desafiando a teoria, faz então o gênio da nossa espécie novamente pensar, revisitando seus próprios pensamentos. Cumprimento o professor Matheus Kuhn, Matheus Romano, Lídia Porto e tantos outros. E o faço numa saudação muito afetuosa, porque sempre entendi
que não se segue alguém numa rede social se não houver um tributo de admiração, um quê de curiosidade, uma pergunta de afeto do porquê eu sigo. E se não é para atacá-lo, apedrejá-lo, largar lá os meus pedregulhos verbais, como vejo em tantos perfis da rede, é porque de alguma forma eu gosto. E este gostar, que é como um espelho afetivo das pessoas, da gente, da nossa estirpe, é como que este espelho, eu sinto e eu retribuo. Porque o amor, tal como o ódio, é muito difícil ser uma rua de via só. É como a antipatia e a simpatia. É quase que impossível você ser simpático com alguém que lhe é antipático, e a recíproca é absolutamente verdadeira. Não haverá neste mundo quem nos demova da íntima significação da dignidade, quer dizer, continuarei apanhando e sendo absolutamente transparente com quem me agride tanto. Continuarei oferecendo o meu rosto à paulada por quem tanto me agride. Um homem fez isso. E o pregaram na cruz. Nós somos humanos. E é por isso que eu dedico, entrego a todos os meus seguidores, especialmente aqui do Instagram, aqueles que me acolheram fraternalmente, que eu os acolho, os albergo, os recebo no meu coração e na minha consciência, aos quais eu dedico este curso que nós inauguraremos agora. E por isso eu dizia, inicio esta nossa live de hoje com uma tranquilidade, que é a sensação do dever cumprido. Imaginem vocês, morando só em São Paulo, perdido em meio aos meus livros, estudando e me realizando em plena pandemia, sem poder conhecer ou reconhecer o caminhar nas ruas que nós tanto amamos, porque é uma integração do homem quase com a natureza, ainda que a minha aqui em São Paulo seja uma natureza concretada. Mas é lindo ver o sol, é lindo admirar o tempo, é lindo ver a ação da natureza que debalde todos os malfeitos do homem nós não conseguimos destruir. E durante a pandemia eu recebia perguntas e percebia em diferentes setores as indagações sobre o futuro da humanidade. Jamais houvera visto, nem na minha geração, nem nas anteriores, perguntado à minha mãe já de idade, se ela alguma vez houvera presenciado isso em sua vida. Ela disse, nunca. É como se houvesse uma enorme, uma gigantesca interrogação. Haverá amanhã? Morreremos todos? E eu me voltava aos meus estudos só, e percebi o povo desesperado duplamente. Desesperado sem a perspectiva do futuro. Desesperado porque tinha a certeza que se o futuro lhe era incerto, o presente não lhe era bom. E isto o fazia então mais temerário se no dia seguinte estaria aqui. E como ir ao supermercado fazer as próprias compras? E como trabalhar com a funcionária de tantos anos, se poderia vir 1, 2, 3 ou mais vezes, sem infringir a lei e ao mesmo tempo garantindo o meu pasto físico, já que o intelectual, os livros me entregavam. E foi assim que, desafiado pelo momento único da minha existência, pelo momento único do país e pelo momento único do nosso mundo, ao menos nos últimos 100 anos talvez, que eu resolvi me dedicar a um projeto que eu entendia ajudar a colocar uma pedra a mais na defesa da integridade mental, moral, da dignidade, da inteligência humana, como uma paliçada que proteja nós todos contra a desinformação, a manipulação, a mentira, o estupro mental e intelectual, a improbidade intelectual. E perguntava como poderia ajudar aqueles tantos que me pediam ajuda sobre como passar em concurso, não abandonavam os seus projetos. Como estudar? Professor, me indique obras para ler. Queria que eu indicasse obras de literatura. Outros me perguntavam questões, às vezes até aparentemente diversas, dos meus campos de estudo. E foi daí que fiz um grande recorte do que eu poderia colaborar com os outros, do que verdadeiramente poderia ser uma colaboração eficaz, e criei e concebi Conhecimento e Poder. Um conhecimento sobre o homem para o homem, um conhecimento voltado à individualidade e à espécie, um conhecimento que visa algarismar os amanhãs
e permitir àqueles que nos seguem, que conosco estudam, possam ter um amanhã melhor do que hoje. Um conhecimento que lhes permita abrir os olhos, integrar com a visão plena todos os sentidos com a realidade a tal ponto que se possa compreender o momento que se viva, seja ele um momento de paz, seja ele um momento belicoso, que seja um conhecimento que traga felicidade e não aquela inquietação intelectual do homem que morreu estudando sobre os livros porque não conseguia responder as mais comezinhas questões que um caboclo no mato, sem estudo algum, respondia. Que entre a praga na lavoura e a lavoura, ele tira a praga. Que entre o lobo e o cordeiro, ele opta pelo cordeiro. Porque toda filosofia malsã, quando ela ameaça, quando ela desestimula a própria inteligência, que é a essência da espécie humana. E que conhecimento sobre nós, para nós e para a sociedade. Porque acredito que se cada um de nós conseguir evoluir, o país cresce. A manipulação comercial sobre nós diminui. Eu não mais pagarei mais caro do que valha um objeto, uma camisa, uma calça, um veículo que eu queira comprar, porque o vendedor exorbitou no preço e eu não tive sequer a sagacidade ou a inteligência de perceber que aquilo estava sobrevalorizado. Que eu não serei mais manipulado pela mídia, fazendo com que eu conheça um caminho, mas é um caminho enganoso quando a realidade aponta a outro, e não digo uma mídia em especial, digo qualquer mídia, porque não são feitos de puritanos. São empresas movidas por dinheiro, este vil metal. Eu me perguntava que conhecimento que eu poderia fazer para ajudar o advogado, o meu colega promotor, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, aquilo que pertencendo à essência humana fosse um mixto, um compósito, uma mistura que servisse ao professor, ao pedagogo, ao médico, ao psicólogo, ao advogado, ao acadêmico de direito, porque aquilo que eu digo é uma matriz intelectual, que desde que você compreenda, internalize, absorva e aplique no seu dia a dia, você não será mais objeto de chacota. Você escapará do manipulador, do mentiroso, porque não há uma detecção de mentira que se faça, como se quer ensinar os livros. Eu abro, por exemplo, uma obra de alguém que se diz um ex-agente do FBI. Não sei quantas formas de perceber pela body language, pela linguagem corporal, se alguém está lhe manipulando, mentindo, não dizendo a verdade. Aí você começa a folhear e percebe que aquilo tem que ter vivido uma vida inteira, e quem sabe mais 2 ou 3 trabalhando dentro do FBI para saber, quiçá, talvez, oxalá, se aquilo vai fazer sentido ou não. Quando é tão mais fácil você assambarcar alguns conceitos, como os que eu aprendi e desenvolvi lá no tribunal do júri, onde eu atuei toda a minha vida, que pegava o mentiroso pelo pé, que o pegava no contrapé. Quantos estelionatários, psicopatas, os maiores mentirosos do mundo, as técnicas que eu desenvolvi, os segredos que viajando dentro deles os elucidei. Bom, é verdade, não se pode num curso entregar tudo, mas se entrega uma essência do que é fundamental. Se receita uma bibliografia em idioma português, das melhores obras traduzidas, para quem quiser dar um passo além, para quem quiser conhecer um pouco mais da alma humana, esta indecifrável alma humana, mas que a genialidade de alguns autores, se não a desenharam na exatidão, porque ninguém a conhece, ninguém tem a moldura, sabe exatamente, não pelo que vê desenhado, mas pelo que sente, e diz: eu presencio, eu pressinto, eu sinto que ele me fala sobre a alma humana. Como as minhas convicções, alguém poderá dizer: eu não concordo com ele, que há um direito que tem absolutamente, mas ninguém jamais ousará dizer que não acredito no que falo, que não vivo as minhas convicções, que não as aplico na prática. Esta hipocrisia ninguém apontará em mim. Eu vivo o que eu prego, eu recito o que eu penso, eu faço o que eu acredito. Se não sou santo, se sou um homem do meu tempo, se tenho as minhas virtudes, se tenho os meus erros e faço meia-culpa, como humano que sou um homem daqueles que a todos os dias pede sim, para Deus, para os que acreditam, como eu,
para sermos de fato criaturas melhores, porque o ser humano é uma criatura em constante evolução, não há ninguém pronto. Então é preciso tirar aquela máscara, que fulano de fato é uma sabedoria incrível, que eu tenho um professor que é uma sumidade, ele só não sabe muito bem se comunicar. Mas como é que você sabe que ele é uma sumidade? Se ele não sabe sequer comunicar o que ele sabe. Como é que você sabe que ele sabe? Se você não entrou dentro da cabeça dele. Ele sabe porque ele escreveu um livro? Bom, dando de barato que foi ele que escreveu um livro, ele sabe escrever o livro. Mas às vezes você também não vai ler o livro e não compreende o livro. Há uma técnica de escrever e de falar que é a mais fantástica que eu já vi. Escreva de uma forma tal complexa, porque você não compreende a matéria, portanto, não compreendendo, não sabe explicar, que o aluno leitor, ao ler o livro ou escutar a aula, vai ficar maravilhado com a tua aparente sabedoria, vai ele próprio achar que é ele que é o ignorante por não entender tão profunda sabedoria. Não, as coisas são claras, elas existem ou não existem. Isto funciona ou não funciona. Eu não acredito num livro deste tamanho para explicar coisas que me pareçam comezinhas. É tão complexo que talvez sequer o autor tenha entendido. Quando as coisas são simples, são simples. Quando as coisas são complexas, são complexas. Como é que eu analiso o conhecimento? Tal como Edgar Morin analisava. São vários estágios, há buracos negros do nosso conhecimento. Se me fiz professor, se sou professor, se corro em paralelo à própria academia e a quantos doutores e mestres que estudam conosco, é porque eu conheço a academia e conheço os buracos negros que nela existem. Não é que seja má, é porque é todo um modelo que segue, que não se respeita muito a individualidade, que se busca um conhecimento desde os primeiros anos do nosso estudo, buscando o estándar, quando cada um dos que me assiste tem uma especialidade, uma particularidade, uma especial condição de ser, que bem amparado por alguém que conheça algo da natureza humana e do ensino, transformará esta pessoa numa potencialidade jamais vista, inaugurada para o mundo com novo saber. Mas se aceitar seguir o curso da multidão, da mediania, será mais um, quem sabe, com um simples diploma e desempregado, frustrado talvez, porque pensava que ao formar-se não sucumbiria à lei do mercado, esta madrasta, que tira quanta gente boa para dar emprego para os chamados espertos, esses que estão dominando o mundo. Eu saúdo a todos aqueles que me acompanham. Eu saúdo a todos aqueles que me dão a honra de acompanhar. Eu me desculpo com esses que me pedem alguma licença aqui, que eu não sei a finalidade da licença, não tenho condições de aprender neste exato momento, mas que como eu me dirijo ao grande público, aos amigos que nos acompanham, a estes, diretamente, eu me endereço agora para dizer: o nosso curso está pronto. Não se pode em poucas horas formatar a consciência, o estudo de uma vida, mas se pode em poucas horas, numa epítome breve, num resumo, numa síntese de quem tenha alguma capacidade de sintetizar algo que parecia complexo, explicar que o ser humano aprende ou não aprende por isso, aquilo ou aquilo. Uns aprendem mais do que outros por causa disso e aquilo. Uns que aparentam ter uma memória melhor, talvez façam isso e aquilo. Memória pior, talvez seja por esta ou aquela razão. Que as pessoas que se dizem geniais serão mesmo geniais? É possível que o sejam, mas em que medida? O esforço valeria mais do que a inteligência? É possível que sim. E qual é o papel da sociedade para a minha aceitação ou o meu crescimento? É onde entra o elemento exógeno, as manipulações que nós nos esforçamos tanto e morremos na praia, como se diz, tanto nadou e na praia morreu. Então, neste epítome, neste resumo, nesta tentativa de desenhar uma certa receita, um xarope para o sucesso, para a conquista, que você dissolvendo nas suas particularidades da sua profissão, do seu estudo, do seu dia a dia, dona de casa, vai ter uma percepção maior da realidade da vida, vai perceber como é possível mudar o curso do destino que estava, desde que se dedique, como falamos, desde que se apresente como dizemos, desde que aceite as ideações tal como as planejamos e oferecemos
eu não tenho dúvida que uma transformação muito positiva advirá. É isto que tem sido com todos os meus alunos, é isto que foram com os meus ex-estagiários, hoje os meus colegas, que eu tenho o maior orgulho de tê-los comigo. É isto que tem feito a minha história, eu não desagrego, eu agrego. Aqueles que não são bons, aqueles que infringem a ética, aqueles que fazem do vício, que é o contrário da virtude, do crime, que é o alfabeto do criminoso, estes não nos apreciam. E nós igualmente retribuímos com igual transparência e não os apreciamos. Porque temos um sim que é um sim e um não que é um não. Mas aqueles que comungam de valores como a gente, que pretendem subir na vida pelos seus méritos corretamente, ninguém ensinará o pulo do gato porque não existe a não ser como expressão e a não ser no próprio gato. Mas ensinará um caminho ético, correto, funcional, que dá certo, que vai poder exatamente dar, como dizem hoje os americanos, um upgrade, dar um salto qualitativo no seu dia a dia de esforço para que renda mais e não se perca tempo em situações que poderiam lhe roubar aquilo que é irrecuperável, que é o tempo. Meus amigos, eu peço uma particular atenção para uma imagem que todos vocês reconhecerão muito bem no nosso dia a dia. Nos últimos anos, especialmente no Brasil, vicejou um tipo de professor, de médico, de doutor, não importa o profissional que o fosse, preocupado em vender simpatia. Querido pra cá, querida pra lá, beijinho no rosto, aquela alegria, aquele sorriso político no rosto, mesmo terminadas as eleições. A pergunta é, ganhou-se em simpatia, mas equiparou-se o conhecimento ou eficiência? Não. Eu vou ilustrar com um episódio. Um amigo meu cuja filhinha ficou doente certa feita e pegou uma bactéria e ficara muito mal e a cada dia pior, e se tratava com uma renomada pediatra aqui de São Paulo, famosíssima, e a criança piorando, uma bactéria dessas que levam a vida de tantas crianças. Eu resolvi acompanhar um dia ao médico e vi uma médica simpaticíssima. Era a terceira vez que lá voltava o pai da criança. E a médica terminava dizendo, dê mais este remédio, mas não melhorou nada com os outros, não. Mas dê este, e uma simpatia enquanto a criança gritava, enquanto a criança gemia. E beijinho pra cá, querido pra lá. Quando terminou, eu falei, você não percebeu que você ganhou um banho de afeto, mas a sua filha pode correr o risco de falecer? Muda já de médico, já! Pois não é que procuramos e se achou um médico que disse o seguinte, não tem mais nem tempo, a cirurgia é agora. E um terceiro médico falou, eu tenho uma técnica nova, que vai fazer um pequeno furo, é com artroscópio. E eu presenciei, intermediei uma conversa com um médico à moda antiga, não que eu não reconheça os avanços da ciência, absolutamente, senão voltaríamos todos para a caverna. Eu estou falando de um problema contemporâneo, onde as pessoas com a maquiagem da simpatia escondem as suas próprias incompetências. E as outras pessoas inocentes, ingenuamente, compram as aparências, compram a maquiagem, não sabendo que aquilo às vezes pode lhe custar o patrimônio ou até a vida. E um outro médico então dizia, eu faço pequenos furos com artroscópio no pezinho da criança e não vai ficar sinal. Quando eu passo a conversa para o médico principal, ele diz, médico outro nenhum, eu vou fazer a cirurgia cortando como se fazia, mas eu garanto que eu limpo tudo. Se vai ficar um sinal, é um outro problema, eu garanto que eu salvo e não há problema. Assim foi feito, assim se recuperou. Deixasse na simpatia, o choro talvez adviesse em poucos dias e seria um choro convulso. As pessoas hoje, o mau professor de cursinho, aquele que está sendo analisado se ele é bom, se ele é ruim, ele abraça, ele interage com todos os alunos para que depois venham elogios, que ele é maravilhoso como pessoa. E as pessoas confundem o ser maravilhoso com o que ele tem para entregar. Ora, quando você quer passar num concurso, você quer um bom professor, se ele é simpático ou antipático, isso é conversa para salão de cabeleireiro. Quando você procura um médico que você está às vésperas da morte, você quer ser salvo, você não quer ganhar beijos na bochecha. Você precisa da solução.
nosso curso, eu não dei muito espaço para sorriso, poderia ter caminhado para o sorriso. Deixemos eventual sorriso, eventual história engraçada, para nossa tarde de imersão com a nossa aula online. As aulas foram sérias, mas com conteúdo. Foram sérias, mais densas. Foram sérias, mais impactantes. Foram sérias, mas que vai ajudá-los a crescer intelectualmente, um ganho de capital intelectual, um redesenhar, um reconfigurar a forma de aprendizado, de estudo, de enfrentamento com as adversidades da vida, de enfrentamento na batalha do dia a dia do trabalho de cada um, de enfrentamento porque a vida é uma competição. A vida é uma grande competição, todos os dias o adversário, o que vem de fora, ou disputa o nosso espaço, ou nos ataca impiedosamente pela só razão de não gostar da gente, e temos que nos defender. A vida não são só flores, ela tem espaço para o riso e para o choro. A vida não são só espinhos, tem o lugar do perfume. Viver esta dialeticidade, esta dualidade, é isto, de saber entender o que é belo e o que é feio. E o que é belo pode ser bom. E compreender e fazer as distinções sem fazer uma valoração preconceituosa, mas fazer uma valoração de conceito. O que tem valor do que não tem valor. O que eu devo fazer para ser eficiente no que eu me proponho a fazer do que não tenha eficiência. Meus amigos, eu vou aqui encerrando na certeza que inauguramos um belo curso, na certeza que inauguramos conhecimento e poder, um curso que será certamente não o abecedário inteiro de quem pretenda avançar, mas que serão belas primeiras letras de um alfabeto existencial e funcional, que lhes possibilitará caminhar pelos passos que eu andei e ando porque não os abandonei. Não entregaria a outros fórmula que eu não acreditasse. Desmistifico assim no curso as coisas que eu não acredito. O nosso curso ele é bonito porque as aulas elas se integram. Se você atravessa a primeira e a segunda aula e você se pergunta onde que o professor quer chegar, na terceira e na quarta você conseguirá começar a entender. Na quinta, na sexta, daí doravante. E cada vez que você volte sobre a aula que você viu, você entenderá a grandeza de uma ideia simbiótica, circular, onde os conceitos indivíduo e sociedade fluem e refluem, se fecham e se completam, para você não perder a identidade perante si próprio e perante o espelho da existência humana, que é o nosso desafio. A aula que virá depois, a aula ao vivo, no dia 12, se alguém não puder assistir, mas tem que assistir ao vivo, ela ficará gravada, mas tem que assistir ao vivo, já que presencialmente não é possível, ao menos neste momento, mas tem que assistir ao vivo, Esta aula será então o fechamento de tudo, porque tudo que foi pensado, foi falado, materializado nos vídeos, vocês encontrarão a exata correspondência nos questionários que capítulo a capítulo responderão. Não os avaliarei, vocês se autoavaliarão. Eu recomendo que se assista a cada vídeo no mínimo 2 vezes, mas eu acredito que 3 vezes, para que a ideia introjete, para que se entenda, se compreenda e não se perca as palavras. E neste sentido, se perceberá então a conexão entre os assuntos e se perceberá então de onde poderá vir, sem mágica alguma, apenas uma correspondência, um resultado natural de um investimento consentâneo, um plano racional bem elaborado, com elemento afetivo bem preservado, na busca da conquista dos seus ideais. Virá igualmente um e-book que receberão daqui uns dias. Tudo se completa, nada é repetitivo, tudo é integrativo, até onde a minha cabeça me permitiu fazer. Dei o quanto de mim eu podia, não baixei o meu vocabulário porque não saberia fazê-lo e porque quero convidá-los à ascensão, ao crescimento, ao respeito do nosso patrimônio, que é o nosso próprio idioma, porque as palavras são os vestidos das ideias. E tem quanta gente de ideias boas, mas de fala tão deselegante, com vestidos tão terrivelmente demodés.
curtos em demasia, ou tão compridos que nele se pisa para se tombar mais à frente. Quantos outros que usam roupa de gala à praia? Quantos outros que estão em trajes menores para jantares de gala? As palavras nos merecem respeito. As palavras são um retrato do quanto o homem pensa, vê, conhece, entende e projeta o mundo. Porque as palavras são as nossas ideações vestidas em letras. Neste exato momento que nós vamos finalizando, acredito, e os amigos irão conferir, meus amigos, as minhas amigas, Jairo Del Santo, meu grande abraço, Paula Cotas, Letícia Rodrigues, Humberto, o meu grande abraço a todos. Já deve estar aberto pela Hotmart, que é a empresa que alberga, como se fosse uma grande livraria, também uma editora que comercializa o nosso curso. Já deve estar aberta a possibilidade de inscrição. Eu aconselho a todos que o faça a partir de agora. Como é uma primeira e histórica turma, o número de vagas não é grande, ele é limitado para que possamos dar o tratamento artesanal que o nosso curso merece. Quando fizermos a aula ao vivo, eu quero poder responder, se não todas, porque não tenho condições de imaginar quantas sejam as perguntas, mas na medida do possível, dentro de um critério de razoabilidade, todas as perguntas, quero responder na medida do razoável, todas as perguntas que me chegarem dos nossos alunos. E será então um ápice do nosso curso, porque poderei praticamente interferir na dúvida pessoal de cada um, no limite do meu conhecimento. Meus amigos, como abraçá-los a todos virtualmente, se não deixando este abraço afetuoso em forma de palavras. Como abraçá-los efusivamente, numa época em que se recomenda o homem não se aproximar do seu irmão, porque corre o risco de uma contaminação mortal. E foi neste risco que, aceitando o desafio recente, eu me encontrei com o cameraman, com o outro, com o pessoal da filmagem, com todos os outros. Respeitei as regras que se recomendava. Corri os riscos inerentes a qualquer projeto. Não há um projeto grande existencial que não ponha algum risco, mas não me expunha ao dissabor de um risco desnecessário e cumpri o meu ritual frente ao destino. Agora, como se diz lá desde o passado, alia jacta est, a sorte está lançada. Eu dei o melhor de mim e tenho a certeza que cada um de vocês dará o melhor de vocês. Vocês perceberão em cada uma de minhas palavras a certeza de um afeto de um professor que abraça o seu aluno. Se eu puder colaborar e fazê-los melhores, eu farei. E a promessa é daquele garoto que, saindo do interior do Paraná, se fez homem e hoje é professor em São Paulo, no Brasil e fora do Brasil. O meu melhor abraço a todos nestes tempos que se recomenda o distanciamento humano. Hoje o faço virtualmente, mas um dia quero apertar a mão de cada um e estreitá-lo nos braços para que me digam: professor, o senhor também me ajudou. Um forte abraço e me despeço aqui. E Deus abençoe a todos, porque vejo